Hoje eu te convido a parar por alguns instantes e refletir sobre algo profundo. Talvez você não perceba, mas existe uma batalha acontecendo dentro de você neste exato momento. Uma luta silenciosa, que ninguém vê, mas que influencia pensamentos, escolhas e emoções. A palavra de Deus nos ensina que a Bíblia não é apenas um livro antigo, mas viva, poderosa e atual. Ela revela o coração de Deus, sua verdade e o seu plano perfeito para a humanidade. Desde o início da criação, quando Deus falou e a luz surgiu, até o plano de redenção em Cristo, a Escritura nos mostra quem Deus é e quem nós somos nele. Ao longo de suas páginas, aprendemos como o ser humano foi criado à imagem de Deus, como o pecado entrou no mundo e como o Senhor, em sua infinita misericórdia, preparou um caminho de restauração. A Bíblia aponta para Jesus, sua vida, sua morte na cruz e sua gloriosa ressurreição. Ele não permaneceu no túmulo, ele ressuscitou. E porque ele vive, nós também podemos viver uma nova vida. A palavra também nos apresenta homens e mulheres imperfeitos, usados por um Deus perfeito. Pessoas que erraram, tiveram medo, duvidaram, mas confiaram no Senhor e foram transformadas. Se essa mensagem falou com você, escreva amém nos comentários e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Ao ler a Bíblia, percebemos que Deus nunca escolheu apenas pessoas fortes aos olhos humanos. Pelo contrário, Ele escolheu pessoas comuns, cheias de limitações, mas dispostas a obedecer. Moisés duvidou da própria capacidade, mas Deus o usou para libertar um povo inteiro. Noé foi ridicularizado por obedecer a uma ordem que ninguém entendia, mas sua fidelidade salvou gerações. Jonas tentou fugir do chamado. Ainda assim, Deus o alcançou e o usou para levar arrependimento a uma cidade inteira. Essas histórias não estão na palavra por acaso. Elas existem para nos lembrar que Deus não procura perfeição. Ele procura corações disponíveis. Quando olhamos para esses relatos, percebemos que nossas falhas não nos desqualificam automaticamente. O que realmente nos afasta do propósito de Deus é a falta de arrependimento e a resistência em obedecer. A Bíblia também nos mostra, de forma muito clara, o que acontece quando o coração humano se afasta do Senhor. A desobediência gera consequências, a rebeldia produz dor e o pecado sempre tenta nos convencer de que vale a pena, mas nunca entrega o que promete. Ainda assim, mesmo diante da queda, Deus se revela como um Pai misericordioso, pronto para perdoar, restaurar e recomeçar. Essa é a esperança que atravessa toda a Escritura. Deus não desiste de quem se volta para Ele. Se você crê nisso, escreva Glória a Deus nos comentários e envie essa mensagem para alguém que precisa ser lembrado da misericórdia do Senhor. Ao longo da palavra, percebemos que a história não caminha sem direção. Deus está conduzindo tudo para um propósito eterno. A Bíblia nos leva além do passado e do presente, apontando também para o futuro. Ela nos lembra que este mundo não é o nosso destino final e que a história humana caminha para o retorno glorioso de Jesus Cristo. Haverá justiça, restauração e um novo céu e uma nova terra preparados por Deus. Essa verdade muda completamente a forma como vivemos hoje. Quando entendemos que Jesus voltará, nossas escolhas ganham peso eterno. Não vivemos apenas para o agora, para o conforto momentâneo ou para a aprovação das pessoas. Vivemos com os olhos fixos na eternidade, sabendo que cada atitude, cada decisão e cada passo de fé tem valor diante de Deus. No meio de tantas verdades poderosas, existe um ensinamento de Jesus que muitas vezes passa despercebido. Um ensinamento que não fala apenas de milagres, mas de transformação interior. Um chamado que não aponta para a aparência religiosa, mas para a mudança de caráter.
Essas palavras foram ditas pelo próprio Cristo no Sermão do Monte e revelam como é o coração de quem realmente vive no reino de Deus. Jesus não apresentou regras frias, mas um caminho de vida. Ele mostrou que o reino começa dentro de nós, no coração quebrantado, na dependência total do Pai e no desejo sincero de viver segundo a vontade de Deus. Se essa mensagem está falando com você, escreva amém nos comentários e compartilhe este vídeo com alguém que precisa alinhar o coração com a eternidade. Jesus inicia esse ensinamento com palavras que quebram toda a lógica humana. Ele diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser pobre em espírito não significa fraqueza, nem falta de valor. Significa reconhecer que sem Deus nada somos. É admitir que não temos justiça própria, que não nos salvamos sozinhos e que dependemos totalmente da graça do Pai. Esse é o ponto de partida da vida cristã. Enquanto o orgulho nos afasta de Deus, a humildade nos aproxima. Quando reconhecemos nossa limitação, abrimos espaço para o agir do Espírito Santo. Deus não se revela aos autossuficientes, mas aos quebrantados. Ele não enche quem já se acha completo, ele enche quem sabe que precisa. Em seguida, Jesus diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Esse choro vai além da dor por perdas ou dificuldades. É o choro de quem sente tristeza pelo pecado, pela injustiça, pela distância entre o mundo e a vontade de Deus. É um coração sensível, que não se acostumou com o errado, que não normalizou o pecado. Quem chora diante de Deus não é rejeitado, é acolhido. O consolo prometido por Jesus não é superficial, é profundo. Ele cura, restaura e renova. Deus se aproxima daqueles que têm um coração sensível à sua presença e à sua verdade. Essas palavras nos convidam a olhar para dentro, a perguntar: eu tenho sido humilde diante de Deus? Meu coração ainda se entristece com aquilo que entristece o Senhor? Se essa reflexão tocou você, deixe nos comentários glória a Deus e envie este vídeo para alguém que precisa reencontrar o caminho da humildade e do quebrantamento. Jesus continua dizendo algo que o mundo dificilmente entende: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A mansidão não é fraqueza. Mansidão é força sob controle. É ter poder para reagir, mas escolher confiar em Deus. É não viver tentando provar valor, não responder com ódio, não agir movido pelo impulso. O manso descansa na justiça do Senhor, sabendo que Deus luta por ele. Vivemos em um mundo que valoriza quem grita mais alto, quem se impõe, quem domina. Mas Jesus apresenta outro caminho. Ele nos chama a viver com um coração firme, porém humilde, forte, porém submisso à vontade do Pai. A mansidão nos torna semelhantes a Cristo, que tinha toda a autoridade, mas escolheu o caminho do amor e da obediência. Logo depois, Jesus declara: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aqui não se trata apenas de desejar o que é certo, mas de ter fome, sede, urgência pela justiça de Deus. É desejar viver de maneira correta diante do Senhor, mesmo quando isso exige renúncia. É buscar a presença de Deus mais do que conforto, mais do que aprovação, mais do que sucesso. Essa fome revela prioridades. O que tem ocupado seus pensamentos? O que você mais deseja? Aquilo que alimentamos diariamente é o que cresce dentro de nós. Quem busca a justiça de Deus nunca fica vazio, porque Ele mesmo promete satisfazer. Essas palavras nos confrontam com amor. Elas nos chamam a alinhar nosso coração, nossos desejos e nossas atitudes com o reino de Deus. Se você sente essa fome e sede por Deus, escreva "Eu confio no Senhor" nos comentários e compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que vale a pena viver segundo a vontade de Deus.
Jesus continua revelando o coração do reino quando diz: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A misericórdia vai além do sentimento. Ela é uma decisão. É escolher perdoar quando seria mais fácil guardar mágoa. É oferecer graça quando o outro falhou. Quem entende o quanto foi perdoado por Deus, aprende a liberar perdão aos outros. Muitas vezes queremos justiça para os outros e misericórdia para nós. Mas Jesus nos chama a refletir o caráter do Pai, um coração compassivo, paciente e cheio de amor. A misericórdia quebra cadeias, cura relacionamentos e liberta tanto quem recebe quanto quem oferece. Em seguida, Jesus declara: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Pureza de coração não é perfeição externa, mas sinceridade interior. É viver sem máscaras, sem intenções ocultas, sem duplicidade. Um coração limpo é aquele que deseja agradar a Deus acima de tudo. É um coração alinhado, íntegro, transparente diante do Senhor. Quando o coração é purificado, nossa visão muda. Passamos a enxergar Deus agindo mesmo nas dificuldades. Passamos a reconhecer sua presença no silêncio, na espera e até nas lutas. Quem busca pureza não perde tempo fingindo espiritualidade, mas vive uma fé verdadeira e profunda. Essas palavras nos convidam a olhar para dentro, a perguntar: tenho sido misericordioso? Meu coração tem sido limpo diante de Deus? Se essa mensagem falou com você, escreva: Senhor, purifica meu coração nos comentários e compartilhe este vídeo com alguém que precisa experimentar a misericórdia e a transformação de Deus. Jesus então declara algo que revela o coração daqueles que realmente se parecem com Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ser pacificador não é evitar conflitos a qualquer custo, mas escolher ser instrumento de reconciliação. É levar a paz de Deus para ambientes feridos, conversas difíceis e relacionamentos quebrados. O pacificador não alimenta fofocas, não espalha divisão e não vive de contendas. Ele constrói pontes onde outros levantam muros. Jesus é o maior exemplo de pacificador. Ele reconciliou a humanidade com Deus através da cruz. E agora nos chama a viver esse mesmo espírito, falar a verdade com amor, agir com sabedoria e refletir o caráter do Pai em nossas atitudes diárias. Logo depois, Jesus nos confronta com uma verdade que poucos gostam de ouvir. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Seguir a Cristo nem sempre será confortável. Viver de forma justa, íntegra e fiel pode gerar rejeição, críticas e até perseguição. Mas Jesus deixa claro: quando sofremos por fazer o que é certo, não estamos perdendo, estamos sendo honrados no reino de Deus. A fidelidade a Deus pode custar aplausos humanos, mas sempre traz recompensa eterna. O céu vê, Deus conhece e nada passa despercebido diante dele. Essas palavras nos levam a refletir: tenho sido um pacificador ou alguém que alimenta conflitos? Tenho permanecido fiel, mesmo quando isso me custa algo? Se você deseja ser um instrumento de paz e permanecer firme na fé, escreva "Eu escolho a paz de Deus" nos comentários e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de força para permanecer fiel, mesmo em meio às lutas. Jesus continua dizendo algo muito pessoal e direto aos nossos corações. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Aqui, Jesus deixa claro que a perseguição não é apenas algo distante ou histórico. Ela pode acontecer no dia a dia, através de palavras, julgamentos, rejeições e falsas acusações. Muitas vezes, isso vem de pessoas próximas, de ambientes onde esperávamos compreensão. Mas Jesus muda completamente a perspectiva ao afirmar:
Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Isso não significa sentir prazer na dor, mas entender que nenhuma fidelidade passa despercebida por Deus. Quando escolhemos permanecer firmes em Cristo, mesmo sendo incompreendidos, estamos caminhando pelo mesmo caminho dos profetas, dos apóstolos e do próprio Jesus. Essa promessa nos lembra que esta vida não é o fim da história. Existe uma recompensa eterna preparada para aqueles que não negociam sua fé, que não se curvam à pressão do mundo e que permanecem fiéis mesmo quando é difícil. Ser discípulo de Jesus é viver com os olhos no céu e os pés firmes na terra. É saber que o reconhecimento pode não vir agora, mas a fidelidade sempre será honrada por Deus. Reflita por um momento. Você tem permanecido fiel mesmo quando isso traz dor ou rejeição? Ou tem se calado e se escondido por medo da opinião das pessoas? Se você escolhe permanecer firme em Jesus, escreva "Minha recompensa vem do céu" nos comentários. E compartilhe esta mensagem com alguém que está sendo desafiado na fé e precisa de encorajamento hoje. Jesus encerra essas palavras poderosas, nos chamando para uma alegria que não depende das circunstâncias. Ele diz para nos alegrarmos, não porque a caminhada é fácil, mas porque Deus está atento a cada passo dado em fidelidade. Isso nos ensina que o cristão não vive movido pelo aplauso das pessoas, mas pela aprovação do céu. Muitas vezes, obedecer a Deus significa nadar contra a corrente, dizer não quando todos dizem sim, permanecer firme quando seria mais fácil desistir. Essas bem-aventuranças revelam que o reino de Deus funciona de maneira oposta ao sistema deste mundo. Enquanto o mundo valoriza status, força e reconhecimento, Deus honra a humildade, a pureza, a misericórdia e a fidelidade silenciosa. Cada atitude ensinada por Jesus aqui é um convite diário à transformação. Não é sobre perfeição, mas sobre disposição. Disposição para deixar Deus moldar o coração, corrigir rotas, curar feridas e alinhar nossos desejos com os dele. Quando escolhemos viver assim, nossa vida se torna uma mensagem viva. Pessoas passam a enxergar Cristo não apenas em nossas palavras, mas em nossas atitudes, reações e escolhas. Agora reflita com sinceridade. Qual dessas bem-aventuranças Deus tem falado mais forte ao seu coração hoje? Onde você sente que precisa crescer, amadurecer ou se render mais? Se Deus falou com você nesta parte, escreva "Deus está me transformando" nos comentários. E envie esta mensagem para alguém que precisa ser lembrado de que Deus ainda está trabalhando no coração dele. Hoje, Jesus nos chama a viver uma fé que vai além das palavras. Ele nos convida a permitir que o Espírito Santo transforme o coração, renove a mente e alinhe nossa vida ao padrão do reino de Deus. As bem-aventuranças não são um peso impossível de carregar, mas um caminho de graça. Elas revelam quem nos tornamos quando caminhamos diariamente com Cristo. Não é sobre esforço humano, é sobre rendição. Não é sobre tentar ser melhor, é sobre permitir que Deus faça a obra dentro de nós. Talvez você perceba que ainda falha em algumas áreas. Talvez a humildade ainda seja um desafio, o perdão ainda doa ou a fidelidade ainda custe caro. Mas saiba de algo poderoso. Deus não desiste de você no processo. Ele trabalha com paciência, amor e fidelidade. Cada oração sincera, cada decisão de obedecer, cada passo dado em fé, mesmo com medo, está sendo usado por Deus para formar em você o caráter de Cristo. O crescimento pode ser lento aos seus olhos, mas no céu ele é precioso. Hoje, o Senhor te convida a se render novamente, a dizer: Deus, molda meu coração, alinha meus desejos, faz de mim alguém que reflete a tua luz. Que esta não seja apenas mais uma mensagem, mas um marco na sua caminhada espiritual. Que a palavra não apenas informe você, mas transforme você.
Que sua vida seja um testemunho vivo da graça, do amor e da verdade de Jesus. Agora ore comigo em silêncio por alguns segundos e entregue a Deus aquilo que mais precisa de transformação hoje. Se esta oração falou com você, escreva "Eu me rendo a Deus" nos comentários. Compartilhe este conteúdo com alguém que precisa de renovação espiritual e permaneça firme. Deus ainda está escrevendo a sua história